Olá pessoal, o meu nome é Ricardo de Meiroz Grilo. Hoje é dia 5 de fevereiro de 2018, é o dia do aniversário da minha filha. E eu estou aqui em Santa Clara, na Califórnia, no Vale do Silício. E eu vou falar sobre drawdown de falência. Primeiro então, deixa eu dar uma pincelada geral no que seria um tipo de uma biografia. Bem, eu trabalho como um investidor, um trader amador, um varejo, já há uns 10 anos e basicamente trabalhei com um montão de coisa. Comecei com ações, ETFs, depois fui para opções e depois eu fui para índices, futuro de índices e atualmente eu me concentrei em futuro de índices e estou super impressionado com Forex. Quanto mais eu mexo com Forex, eu vejo que é muito semelhante com o futuro de index e te dá muitos outros benefícios que você não tem no mercado de futuros. Então, eu comecei a mexer e comecei a tentar ajustar as minhas estratégias para o Forex. E também eu comecei totalmente discricionário, né, com uma parte fundamental muito forte, depois fui só para a parte técnica e depois eu entrei na parte algorítmica, seria robôs, e dali eu nunca saí. É onde eu estou e é o que se ajusta melhor para mim, ok? Agora, qual é a razão de eu estar liberando esse vídeo? É o seguinte, há mais ou menos uns 4 anos atrás, quando eu comecei a mexer com o software algorítmico, são os robôs, e eu comecei a desenvolver os meus próprios robôs, eu senti uma necessidade muito grande de ter uma base analítica mais forte, que basicamente é sobre isso que eu vou falar, sobre essa base analítica mais forte que eu vejo a necessidade, que muitas vezes as pessoas não vão esse caminho. E então, basicamente, eu cortei contato, eu tinha muito contato, participava de muitos fóruns, de muitas reuniões, às vezes 2 vezes por semana eu estava em reunião com outros investidores. E estava sempre na internet, vendo o que está acontecendo no YouTube, também nos fóruns e discutindo. E por causa disso, eu não tenho muito tempo, eu trabalho pelo menos 40 horas por semana, eu praticamente me retirei e comecei a trabalhar bastante, aprender bastante de estatística aplicada, teoria e também as ferramentas, as ferramentas estatísticas, sabe? Que hoje na internet você tem um montão de coisa super avançada de estatística, de graça. É só entrar no site e usar. Então, eu gastei bastante tempo fazendo isso e melhorando e modificando as minhas estratégias. E, basicamente, lógico, foi melhorando. E eu tinha essa impressão de que o que eu estava fazendo, a maneira que eu estava levando a coisa, era basicamente a maneira que todo mundo faz. E no começo do ano passado, eu comecei a ter um resultado muito bom. Foi quando, basicamente, eu fechei uma fase, comecei a trabalhar com um grupo de estratégias que eram bem definidas, e comecei a ter um lucro que eu nunca esperava. E foi quando eu comecei a ter tempo para voltar para a internet, começar a saber o que está acontecendo, voltar para os YouTubes. E eu sempre achava que todo mundo que foi para o lado algoritmo, que foi para o lado robô, achava que todo mundo fazia mais ou menos o que eu fazia. E foi aí que eu descobri o seguinte, que esse tempo que eu tive sozinho, eu sem querer ou sem saber, eu acabei desenvolvendo uma metodologia para análise e para fazer o trading e que ninguém faz desse jeito. Então a primeira dificuldade que eu tive foi que quando eu comecei a tentar conversar com o pessoal e quando eu falava coisas do tipo drawdown de falência, ninguém não sabia. Eu tentava explicar, não, é assim, assim, assim. Alguém falava, talvez eu entenda. A pessoa conhecia mais estatística, pegava o que eu estava falando. Mas mesmo o cara pegando o que estava falando, não usava. E depois eu falava sobre a robustez. A robustez de uma estratégia. Você tem que analisar a robustez da estratégia. E as pessoas, eu percebi que ninguém, para mim, isso é o que tem de mais importante na análise algorítmica. E ninguém falava nada a respeito. Então é por esse motivo que eu resolvi
jogar esses vídeos no ar para que, entendeu? Com dois objetivos, na verdade. Um objetivo é o seguinte, que eu sei que tem muita gente esperta fazendo trading. E quem sabe vai ter algumas pessoas que vão falar, pô, caramba, tem bagulho bom aí. O que esse cara está falando vale a pena eu tentar fazer. E se tiver mais gente fazendo a coisa usando essa metodologia, é claro, o pessoal esperto vão aprender coisas, vão descobrir coisas que eu não sei e eu vou me beneficiar. Ok? E o segundo ponto, é claro, né, que fazendo isso, pode ser que pessoas se beneficiem. Pode ser que tenha uma pessoa que, uma vez que começou a usar essa metodologia, vai ter os benefícios que eu tenho, que eu estou tendo, né, que eu tive. Muito bem. Então, a primeira coisa que eu vou falar sobre o drawdown de falência, a metodologia do drawdown de falência, é o seguinte. Eu vou começar dizendo as coisas que eu vou ter que abordar antes de explicar a metodologia. Primeiro, é o que eu chamo de um backtest quase perfeito. Por definição, não existe backtest perfeito. Mas eu insisto naquilo que eu chamo um backtest quase perfeito. Depois eu vou discorrer sobre a robustez de sistemas, robustez de estratégias. Talvez a pessoa, eu não sei, talvez é possível que tenha quem conheça o mesmo conceito por outro nome, mas eu escolhi robustez. Depois eu vou fazer uma revisão, uma pincelada geral sobre o que é drawdown e por que drawdown é, sem dúvida, no nosso mundo, drawdown é a métrica mais importante de todas. Mais importante do que o lucro que você tem. Mas eu tenho que dar uma pincelada porque a diferença do meu método para outros métodos é que a pessoa normalmente tem uma ideia geral de como é que está, em que nível está o drawdown, ele já está satisfeito. Enquanto no meu método a gente vai ter que fundo entender cada detalhe, vamos ter que dissecar esse parâmetro até o ponto que a gente entende tudo. E depois, então, eu vou poder entrar e explicar o que é o drawdown de falência, aí vocês vão ver o que, assim, automaticamente vocês vão ver sobre a minha metodologia. Ok. Então, primeiro é o seguinte, eu vou começar com os sistemas que se qualificam para usar essa metodologia. Como qualquer sistema, qualquer metodologia, qualquer approach, qualquer linha de trading e de investimento não se aplica para todos os casos, ok? Como eu falei, de certa forma eu acho que eu tive sorte de começar com ações e principalmente depois eu fui para opções. Eu passei um tempo com opções e achei opções fantástico, complicado, mas fantástico. Mas depois eu descobri que esse sistema que eu uso hoje não se aplica a opções. Simplesmente não se aplica. Se tentar usar, você vai ficar louco. A menos que você seja um super-homem, porque você vai ter que trabalhar 5 anos sem parar para adaptar essa sistemática minha ao mundo de opções. Então vamos ver. Primeiro, vamos ver então, coisa que se aplica. Você precisa ter uma estratégia que seja facilmente, pode ser tanto discricionária como algorítmica. Mas se for discricionária, tem que ser altamente codificável. Vou dar um exemplo. Se vocês conhecem, quem mexe com Forex, conhece que você tem os pontos de pivô em Forex. Tem muita gente que trabalha discricionariamente com pontos de pivô em Forex, mas a coisa é tão repetitiva que dá para você transformar aquilo num código. Não que você vai escrever um código do computador, mas quando você vai fazer o teu backtest, você vai poder voltar no tempo e você vai conseguir fazer exatamente como você teria feito se você tivesse naquela data do passado. Então, se aplica. E, além disso, como eu falei, os pontos de pivô é uma estratégia tremendamente simples. Também se aplica. Agora, qualquer estratégia, vamos pensar na parte algorítmica, que seja complicada, você não tenta fazer isso. No meu caso, quando eu comecei a mexer com isso, eu comecei a partir para essa linha, eu estava trabalhando com 3 estratégias e cada uma delas tinha 8 pontos de entrada. Então, se eu colocar tudo junto, são 24 pontos de entrada.
E para eu tentei fazer, mas o trabalho era muito grande, então eu fui simplificando, até um ponto que agora, nesse mesmo tipo de estratégia, eu tenho apenas 2 estratégias e cada uma tem um único ponto de entrada. Agora ela é simples o suficiente para poder usar a metodologia do drawdown de falência, ok? E, como eu falei, isso tem a ver com a dificuldade que você vai ter em fazer um backtest quase perfeito. O backtest vai ter que ser quase perfeito. E você vai ter que fazer pelo menos um backtest de 3 anos, no mínimo com um total de 60 entradas, 60 ocorrências, 60 pontos na tua curva. E se você não tem, se o teu tipo de investimento não te dá 60 pontos em 3 anos, eu também não aconselho você a usar. Porque, veja bem, quando você usa esses 3 anos, esses 60 pontos, primeiro, menos de 60 pontos, você começa a perder significância estatística, ok? Um estatístico vai falar, não, com menos de 60 pontos você não pode falar nada sobre a tua população. E outra coisa, se você precisa, digamos, 10 anos do passado para você, entendeu, coletar esses 60 pontos, você vai estar fazendo uma assumption, uma hipótese de que aquela tua estratégia, que o mercado, os aspectos do mercado que regem, que ditam aquela estratégia, hoje, é mais ou menos o mesmo de 10 anos atrás. Então, eu acho que 3 anos ainda dá. Ou seja, se eu pego os meus últimos 3 anos, eu uso esses últimos 3 anos para montar minha estratégia de confirmar e tudo mais, eu estou fazendo uma hipótese, né? Estou fazendo uma assumption de que aquela minha estratégia, aquele comportamento do mercado dos últimos 3 anos mudou, se é que mudou pouco. Eu não estou dizendo que o mercado não tenha mudado. Ou seja, o mercado pode ter mudado muitas coisas nos últimos 3 anos, mas eu estou dizendo que naquele aspecto, aquele edge, você sabe que toda estratégia, tudo que faz, encontra um determinado edge repetitivo no comportamento do mercado, seja de uma ação, seja de um fundo, seja do Forex, seja lá do que for. E você explora aquele edge, aquele padrão repetitivo. Então, basicamente, eu estou assumindo, para poder ter uma análise boa, que nos meus últimos 3 anos, aquele edge, se é que mudou pouco. Então, eu digo, se você não consegue 60 pontos nos últimos 3 anos, essa metodologia não se aplica para você. Segundo ponto, se você está na área algorítmica, não, você está usando um robô? Perfeito, adoro robôs. Robôs são muito bons, mas para usar essa teoria, você tem que ter acesso à lógica dentro do robô. Não pode ser caixa preta, não pode ser black box. E eu vou explicar por quê. Tem 2 pontos. Primeiro, se você tem um robô maravilhoso, muito bom, você está super feliz com ele. E digamos como então, muitos robôs, você tem um contrato de manutenção e cada 3 meses eles te mandam uma versão melhorada. Primeira coisa que eu vou fazer, que eu te falei, é um backtest quase perfeito. E o backtest, para ser quase perfeito, eu tenho que ter esses meus últimos 3 anos, um backtest que seja out of sample e walk forward. Okay? Eu não vou entrar em detalhes, senão o pessoal que não sabe do que eu estou falando, vai na internet e vai no Google e põe lá out of sample, backtest out of sample, e aí você vai entender. Depois, walk forward backtest, e você também vai entender. Agora é o seguinte, se você tem, no caso, você tem um robô, e ele te manda muito bem, mas você não sabe qual foi o período que ele usou para configurar, para otimizar, ou mesmo para criar aquela estratégia, para otimizar aquela estratégia. Vamos imaginar que foi há 2 anos atrás, 1 ano atrás, e quando você vai rodar o teu backtest, aquele período que ele usou, você vai ter resultados fantásticos. Por quê? Porque é in sample, não é out of sample. E aí você vai usar esses dados para fazer o drawdown de falência e vai dar tudo errado. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é que a minha metodologia se baseia muito forte naquilo que eu chamo de robustez. E a robustez de
de uma estratégia, você vai ter que chegar a uma conclusão usando dois lados. Um lado que é algorítmico, ou seja, quantitativo, e outro lado que é qualitativo. E para você entender um pouco esse lado qualitativo, você vai ter que entender qual é o racional da tua estratégia, ou seja, a lógica por detrás da tua estratégia. E eu vou falar sobre isso em seguida. Ok? E se é uma caixa preta, você não sabe nada disso. Você não sabe se trata-se de uma estratégia robusta ou trata-se de uma estratégia mais frágil. O que significa estratégia robusta? Estratégia robusta é uma estratégia que as chances que ela tem, a propensão que ela tem de quebrar daqui 1, 2 meses é muito grande. Desculpa, ao contrário. Uma estratégia frágil, ela é muito boa, está te dando dinheiro, mas você só de olhar para ela, você sabe que a propensão que ela tem, a probabilidade de ela quebrar em um curto espaço de tempo é muito grande. Enquanto a estratégia que é robusta, você entendendo como ela funciona, você fala, esse tipo de coisa aqui já funciona há mais de 30 anos. Esse princípio que está sendo usado é uma coisa histórica. Então você entende que ela tem maior robustez. Você não consegue isso com um robô que seja caixa preta. Então, robô, se você está querendo usar um robô e se você quiser usar a minha metodologia, tem que ser um robô que quando o sujeito te vende, ele te vende o código-fonte e ele te explica exatamente qual foi a lógica que ele usou e por que a coisa funciona. Terceiro ponto. A tua estratégia não pode ser sazonal. Ok? O que eu quero dizer com isso? Eu não estou, veja bem, não pega errado não. Eu não estou dizendo aqui que você tem que ter um lucro esperado fixo todos os anos. Não. Ou seja, você pode ter anos bons e anos ruins. Você pode ter vacas gordas e vacas magras. Mas você tem que ter uma estratégia que, aquilo que é chamado o Profit Ratio, ou seja, a relação entre o que você ganha e o que você perde, tem que ser uma coisa que se mantém dentro de uma determinada faixa, pelo menos por 3 anos, e não apenas 3 anos, porque depois a gente vai fazer certos testes de backtest, não é todo, não é extenso, mas nós vamos fazer alguns testes de 5 anos atrás, 10 anos atrás, e principalmente, se a gente tem os dados suficientes, nós vamos até o ano 2000, por causa da grande crise da época do dot-com, e depois a gente vai gastar bastante tempo com 2008, que foi quando a gente teve o problema do subprime. O mundo inteiro caiu. A gente tem que entender se a minha estratégia, o que aconteceria com a minha estratégia nesse período. Ok. Sobre estratégias que não sejam sazonal. Se você está construindo a tua própria estratégia, e quando você faz o teu backtest, você encontra sazonalidade, você encontra períodos em que o profit ratio muda drasticamente. Normalmente, se você entende a tua estratégia, você vai falar assim, espera um pouquinho, o que aconteceu nesse período? Deixa eu voltar lá. Você vai voltar lá, você vai ver, puxa, você vai conseguir perceber alguma coisa que tem a ver com a lógica da tua estratégia e alguma coisa que aconteceu no mercado naquele período que aconteceu o profit ratio cair. E uma das coisas mais simples que tem, às vezes você não precisa nem mudar a estratégia. Você usa os chamados filtros. O que é filtro? No meu caso, no meu exemplo, eu descobri que para as minhas estratégias que eu uso atualmente, minhas 2 estratégias que eu uso atualmente, eu descobri que todas as vezes que o índice VIX, vocês devem conhecer. Quem não conhecer, vai na internet, procura saber o que é o VIX, que é bom saber. Toda vez que o VIX sobe acima de 15, o que acontecia é que essa minha relação profit ratio ficava louco. Ok? Eu vi isso trabalhando nos últimos 10 anos, fazendo o backtest dos últimos 10 anos. Interessante é que eu ganhava dinheiro nesse período. Não significa que, porque vocês devem saber o seguinte, quando o VIX está alto, normalmente é porque o mercado está caindo. E toda vez que o mercado está caindo drasticamente, de vez em quando você tem o dia louco, o dia da loucura, o dia que está caindo, ali a pouco, num determinado dia, o índice sobe 2%, digamos, o Bovespa ou qualquer
o S&P 500 sobe 2%. Então, na verdade, no meu sistema, o que acontecia, eu tinha muita perda, mas aí depois eu tinha esses dias, esses pontos fora da curva, que eu ganhava tanto dinheiro que no fim eu estava tendo lucro. Mas o meu profit ratio estava altíssimo. E quem conhece, quem já fez análise, sabe que existe uma boa relação, não é perfeita, mas você tem uma boa relação entre profit ratio e o teu drawdown estimado. Ok? Então, eu tive que cortar. Então, você pode usar, não pode ser sazonal. Você tem que entender da tua estratégia. Se é sazonal, você tem que dar um jeito de resolver, ou usando filtro, ou então mudando a estratégia. E, na verdade, é o seguinte, gente. Ninguém devia usar a estratégia sazonal. Você devia ter filtros. E isso serve tanto para robôs como para estratégias que você desenvolve. Se você tem uma estratégia que tem um ano que te dá um drawdown terrível, depois no outro ano não te dá drawdown nenhum, se você tem esse tipo de coisa, ok. Se você está usando robôs, existem robôs, gente, vou te falar, existem robôs que você compra que você não sabe como funciona, e a performance, o desempenho desses robôs é muito melhor do que o que você pode fazer você mesmo. Tem dúvida sobre isso. Mas muitos deles, se você faz um backtest de 10 anos, você vai descobrir que o drawdown sobe e desce de uma maneira absurda. Então, o que você pode fazer nesse caso? Se você quer continuar com esses robôs, eu aconselho você diversificar. Entendeu? Usar pelo menos 5, 6 robôs, quebrar o teu dinheiro em 6 parcelas, porque a gente sabe o princípio da diversificação. Principalmente, é claro que eles precisam, pelo menos isso você tem que saber. Pelo menos isso você tem que saber, que eles exploram aspectos diferentes do mercado, porque se todos eles exploram o mesmo aspecto, você não está diversificando coisa nenhuma. Né? Como o que aconteceu, quem sabe, a crise de 2008 era quando todas as universidades ensinavam chamado Portfolio Theory. Tinha gente fazendo doutorados e doutorados em cima de Portfolio Theory, e estava todo mundo super animado com a ideia. O mercado caiu inteiro e todo mundo perdeu dinheiro, mesmo Portfolio Theory. Por quê? Porque eles nunca pararam para perceber que eles estavam usando instrumentos, todos eles estavam correlacionados, todos eles eram acoplados. Quando caiu um, caiu todos. Então você não está diversificando. Então, voltando, só para terminar essa parte da sazonalidade. Sazonalidade não é boa nem para a minha metodologia, nem para nada. Se você tem o teu próprio sistema que você criou, ou, por exemplo, imaginar que você seja um sujeito discricionário que usa os pontos de pivô no Forex. E você descobre que numa certa situação do Forex o teu drawdown cai muito, você tem que descobrir por quê e você tem que eliminar. Os dias que você sabe que o mercado está naquele jeito, ou que aquele par está funcionando daquele jeito, você simplesmente não entra, por exemplo. Ok? Então, e depois eu também falei que mesmo se não tem nada a ver com o meu sistema, se você descobre que o teu robô, a tua estratégia é sazonal, e se você quer continuar com ela, a única opção é diversificar. E diversificar com sistemas que realmente não estejam acoplados. Muito bem, acabou. Então, essas são as restrições para quem quiser usar a minha metodologia, o meu sistema. Agora, antes de eu explicar, então, o que significa, como é que esse drawdown, o que tem a ver, o que é esse drawdown de falência, eu vou ter que fazer uma revisão em várias coisas. Primeiro, drawdown. Como eu falei, que eu descobri, depois desses 4 anos que eu fiquei escondido, quando eu voltei, o que eu descobri é que o que eu chamo de drawdown, embora seja a mesma coisa que todo mundo chama de drawdown, eu tenho uma abordagem eu tenho uma compreensão totalmente diferente. E eu vou começar te dando um exemplo. Vamos imaginar o seguinte, que eu tenho uma primeira estratégia que tem um lucro esperado anual de 100%, vamos para simplificar. Eu tenho duas. A minha primeira me dá 100% ao ano, a esperança é de 100% ao ano, e ela tem um drawdown de 10%. Um drawdown estimado de 10%. A segunda também me dá da mesma forma, a mesma coisa, me dá novamente 100% ao ano,
e tem um drawdown de 30%. Qual das duas é melhor? Todo mundo vai falar, claro que é de 10%. Por quê? Explica por quê. Aí todo mundo se enrola. Ele fala, não, porque 10% eu corro menos risco. Amigo, vamos imaginar então que as duas estratégias tenham robustez de 100%. Não existe, ok? Não existe. Ok, deixa eu só fazer uma parte aqui. A primeira lei do software algorítmico, e que a gente tem que entender e tem que acreditar, e a gente tem que direcionar o nosso método baseado na primeira lei do software algorítmico. Qual é? Toda estratégia tem uma vida finita. Nenhuma estratégia vai funcionar para sempre. Algumas são mais robustas, algumas são menos robustas, mas todas um dia morrem. É que nem um ser humano. Você está vivo? O único pré-requisito para você morrer é você estar vivo. Mas não significa que a propensão de você morrer nos próximos 3 anos é a mesma para todas as pessoas. Você pega um sujeito jovem, de 18 anos, que se alimenta bem e que pratica esporte, e você compara com um sujeito velho, que já teve tem ponte safena, já teve ataque do coração e agora está enfrentando a tuberculose, a propensão dele morrer nos últimos 3 anos é diferente. Todos morrem. Então, essa é a questão que a gente tem que trabalhar com a robustez. Entendeu? Todas as estratégias vão quebrar um dia, não tem dúvida sobre isso. Todas as estratégias vão quebrar um dia. Mas algumas são mais propensas à quebra, outras são menos propensas à quebra. Então, vamos imaginar, como eu falei no meu exemplo, que eu tenho 2 estratégias. A primeira me tem uma esperança de rendimento anual de 100% e tem um drawdown estimado de 10%. A segunda tem uma mesma coisa, 100%, e tem um drawdown estimado de 30%. E vamos imaginar que essas duas são perfeitas, elas são imortais, elas nunca vão quebrar. Aí eu pergunto para a pessoa, e aí nesse caso? Você escolhe a que tem drawdown de 10% ou a que tem drawdown de 30%? Não, tem que ser só a que tem 10%. Por quê? Em outras palavras, se você tem uma expectativa que no fim do ano você vai ter um retorno de 100%, o que interessa se no meio do ano o teu saldo caiu 10% e depois recuperou, ou se caiu 30% e recuperou? Ou seja, nunca ninguém para pensar o que é realmente o risco e o que é realmente o drawdown. Ou seja, quando que o drawdown faz uma diferença? Okay? O drawdown só faz uma diferença no dia que a tua estratégia quebra. Por quê? Porque quando a tua estratégia quebra, você só vai ficar sabendo que ela quebrou quando o drawdown começar a cair demais, além do que você esperava. Ok? Você desenvolveu uma estratégia fenomenal, ou o teu robô vem com uma estratégia fenomenal, funcionou, você comprou um robô que todos os teus amigos usam e eles estão tendo lucro nos últimos 4 anos maravilhosamente, e você começa a usar no dia 1º de janeiro de 2018. Você não sabe, quem sabe se esse robô quebrou no dia 31 de dezembro de 2017 e está quebrado, não funciona mais. Como é que você vai saber que ele parou de funcionar? O mesmo cara que fez o robô, como é que ele vai saber que agora não funciona mais? Ele só vai saber que não funciona mais quando ele vai perder dinheiro, vai perder mais, vai continuar perdendo. Ele tem uma estimativa que deve perder por volta de 15% na pior das hipóteses, aí ele passa para 20%. Depois de 20%, ele passa, digamos, para 25%. Ele fala, opa, tem uma coisa errada. Então, é nessa hora que você tem o drawdown ditando o teu risco. Em outras palavras, você tem 2 estratégias que não vão quebrar, não interessa se o drawdown é alto ou é baixo, no fim do ano você vai ter o teu lucro. Mas, o problema é o seguinte, se acontecer de quebrar, uma que tem um drawdown estimado, digamos, de 10%, chega a 10% de perdas, fala, alguma coisa está mal. Aí chega a 12%, você falou, o drawdown está muito alto. Chegou a 15%, fala, sair. Você sai perdendo 15%. A outra estratégia, ela tem um drawdown esperado de quanto? De 30%. Então, chega a 20%, chega a 25%, você não pode sair.
Por quê? Porque você sabe que é parte do jogo. Um drawdown de 25% dessa segunda estratégia é parte do jogo. Chega a 30, você fala, tem que esperar. Chega a 35, aí você sai. Quando você perdeu? 35. Entendeu? Então, o que a gente tem que perceber do drawdown não é apenas uma medida, como as pessoas usam, que a minha emoção. Eu não gosto de drawdown muito grande, porque no meio do ano cai 30% e eu fico muito nervoso. Não tem nada disso. É um número que não é simplesmente que você tenha mais forte na tua emoção ou não. Você vai perder mais dinheiro, no caso da estratégia quebrar, você vai perder mais dinheiro se o drawdown é mais alto. Agora, o que você tem que perceber, por outro lado, é o seguinte, que a propensão das estratégias de quebrar não é sempre a mesma. Tem certas estratégias que você vê de cara que é uma estratégia frágil, a outra não. Então você tem que colocar esses dois pontos juntos para você chegar a uma análise que faça sentido. Okay? Então, gente, é o seguinte. Vamos agora para outro ponto que eu quero mencionar, que é a questão do backtest, aquilo que eu chamo de o backtest quase perfeito. Por definição, não existe backtest perfeito. Você não consegue reconstituir a história de 4 anos atrás. Mas a gente vai ter que fazer o máximo possível. A gente vai ter que entrar numa máquina do tempo. Eu vou ter que entrar numa máquina do tempo que me transporta a 3 anos atrás. E naquela condição eu não tenho nenhuma informação de nada que tenha acontecido nos últimos 3 anos. E aí ali, se a minha estratégia tem parâmetros, eu vou calibrar meus parâmetros só com as informações que sejam mais velhas do que aquela data. Ok? Eu vou analisar e avaliar minha estratégia só naquela informação que abaixo, mais velha do que aquela data, e aí eu vou aplicar para os próximos 3 meses. Ok? Aí eu tenho os resultados que é out of sample, walk forward. Agora eu vou recalibrar a minha estratégia com os dados mais velhos, inclusive aqueles 3 meses, porque agora eu conheço, agora passou, aqueles 3 meses passaram. Eu recalibro todas as minhas estratégias, usando sempre a mesma metodologia, e jogo mais 3 meses. E eu vou fazendo assim, aí eu tenho um backtest que eu diria que é quase que perfeito. Okay? Tem mais considerações a serem feitas, ok? Porque o backtest é uma coisa muito safada. Você, às vezes, sem querer, você está introduzindo biases, a tendência, variações que você não devia. Ok. Mas o problema é o seguinte, por que eu falo que tem que ser, por que eu sempre falo que só funciona para estratégias simples? Eu sempre falo isso, que só funciona para estratégias simples. Por quê? Eu digo isso porque você não vai conseguir fazer isso automaticamente. Se você acredita nisso, boa sorte. Eu não acredito. Eu trabalho com o TradeStation, que tem um dos melhores softwares para você fazer isso, e eles dizem, não, a gente faz walk forward backtest, a gente faz automaticamente. Eu tentei de um jeito, tentei do outro, no fim você não confia. E outra coisa, uma coisa que eu quero adiantar para vocês é o seguinte, por exemplo, tem que ser uma estratégia simples. Bem, se é uma estratégia simples, você tem uma estratégia boa, que é complicada, você vai simplificar, o que vai acontecer? A performance daquela estratégia que você está simplificando vai ser menos do que a estratégia complicada. É ou não é? Você está fazendo ela mais simples. Certamente o Sharpe Ratio daquela estratégia vai ser muito pior do que era quando ela era complicada. Mas por que aí mesmo assim essa metodologia ainda ganha da anterior? É porque você, com essa metodologia, você vai explorar o último centavo do teu risco. Você vai definir matematicamente qual é o risco que você pode seguir. E você vai estar, o tamanho das suas ordens, o tamanho das tuas posições, vai ser o máximo possível que não chegue a ferir o teu risco. Então, no final, se você usar esse sistema por 2, 3, 4 anos, você vai estar ganhando muito mais do que com aquela antiga estratégia complicada que tinha um melhor Sharpe Ratio. Mas para você fazer isso, gente,
você vai estar, como eu falei, você vai estar no edge do máximo risco, você tem que confiar no sistema que você está fazendo. E como eu falei, todo o backtest automático, walk forward automático que eu tentei fazer, chegou no fim, eu olhei os resultados e falei, eu não confio nisso. Chegou no fim, eu voltei e fiz manualmente e descobri que o resultado que eu chegava para os meus parâmetros manualmente não tinha a ver com aquele que eu estava tendo ali. Então, eu quero dizer o seguinte, que no final, você vai ter que fazer, como? Vai ter que fazer no punho. Então, tem que ser simples. E tem que ser muito, 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 como eu falei, okay, eu não vou entrar, vocês, como eu falei, vão para a internet, procura saber backtests, procura saber o que é auto sample, procura saber o que é walk forward, e vocês depois procurem todos os loopholes, as lacunas, não sei como falar em português, loopholes, todas as coisas que normalmente você faz errado quando você faz um backtest, você tem que eliminar todas elas, aí você tem que pegar a tua estratégia, jogar 3 anos para trás, fazer o melhor backtest possível, e depois, na segunda fase desse sistema, você vai ter que fazer mais backtest. Não vai ter que ser contínuo, mas você vai ter que fazer pelo menos backtest de alguns períodos. Por exemplo, 2000, se você tem dados que o teu dado histórico chegue até 2000, você tem que fazer depois da crise de 2008, depois talvez 2 meses cada ano, etc. Então, novamente, eu quero dizer que a diferença básica do meu sistema, quando eu falo backtest, não é um backtest só para te dar uma ideia. Não é um backtest só para dar uma validação inicial da tua estratégia. Né? Muito mais do que isso. Okay? Muito bem. E outra coisa que eu falei que tem que ser simples é o seguinte. Às vezes, no meu caso, por exemplo, eu tenho que repetir todo o sistema uma série de vezes. Essas minhas 2 estratégias que eu estou usando agora, eu só vou falar mais essa historinha, tá? Aí eu vou interromper por hoje, que eu tô cansado. Quem sabe, aí depois, na próxima vez, eu vou falar sobre robustez, e aí eu vou explicar o método realmente, a metodologia usada para o drawdown de falência. Então, como eu falei que as estratégias têm que ser simples, eu desenvolvi essas estratégias usando esse método e acertei tudo, e depois que estavam bem otimizados, não tinha mais o que fazer. Então, mais ou menos no começo do ano passado, a coisa começou a acontecer. E eu fiquei super impressionado, porque a coisa aconteceu melhor do que eu esperava, isso não é comum. E eu trabalho com futuros, né? Porque essas estratégias são estratégias de futuros. E eu estava usando o futuro da Nasdaq 100. Ok? Eu estava o contrato mini, o E-mini da Nasdaq 100. E o que aconteceu é o seguinte, que eu trabalho com, às vezes no Brasil eles chamam de juros compostos, eu não gosto desse nome, juros compostos. Aqui nos Estados Unidos eles chamam de piramidização. Ou seja, eu pego todo o lucro, conforme eu vou ganhando lucro, eu vou aumentando o tamanho das minhas posições, ok? E basicamente aconteceu que mais ou menos no meio do ano passado, eu estava chegando com o meu E-mini do Nasdaq, eu estava chegando a 100 contratos. Eu entro e saio todo dia, ok? Eu trabalho com day trading. E eu estava, então, chegando a 100 contratos, entrando e comprando e vendendo 100 contratos. Espera um pouquinho, se você conhece um pouquinho de mercado, e se você procura ver o volume, o número de vendas, o número de transações que estão acontecendo com esses instrumentos, você vai descobrir que você entrar com mais de 100 de uma vez, você comprar ou vender mais de 100 contratos para o Nasdaq, você derruba o mercado. Significa, se você está comprando, digamos que o preço está 100, você vai comprar 100 contratos, no último você vai estar pagando 105, porque conforme você vai comprando, o preço vai subindo. E com a mesma coisa você está vendendo, você vai vender 100 de uma vez, conforme você vai estar vendendo, o preço vai estar descendo, você vai perdendo os dois lados, o spread vai estar crescendo demais. Muito bem, então, o que eu pensei em fazer? Eu vou ter que mudar minha estratégia, vou quebrar essa minha entrada em 5 momentos diferentes. Toda vez que eu estou levando 100, eu vou comprar 20, passa alguns minutos, compro 20, passa alguns minutos, eu compro 20, assim por diante.
que aí eu não tenho esse problema. Aí eu fiz, validei a coisa e, na verdade, fiquei até contente, por quê? Porque isso aumentou a minha diversificação. Então, o drawdown caiu um pouco, eu fiquei contente, mas aí eu pensei, caramba, eu vou ter que fazer todo esse backtest quase perfeito de novo. Falei, puxa vida, eu já tinha. O backtest estava pronto. Eu sei que vai me gastar pelo menos 3 meses, 4 meses para fazer essa análise de novo. Você está entendendo? Então, por um lado, foi uma ótima notícia. Agora eu estou passando a marca de 100 contratos por dia. Puxa vida, isso é maravilhoso. Mas, por outro lado, eu tive que pensar, uau, eu vou ter que reanalisar tudo isso para poder saber exatamente qual é o meu drawdown de falência. Aí eu hesitei por um tempo, mas eu falei, ó, time que está jogando bem não se mexe. Eu estou usando esse método, está dando certo. Você imagina se eu não faço esse backtest quase perfeito mais uma vez e eu começar a perder dinheiro? Você imagina a raiva que eu vou passar? Eu tive que fazer e agora então eu tenho essa nova estratégia que é exatamente igual à velha estratégia, mas ela é quebrada em 5 diferentes momentos para a entrada. Então, eu aviso vocês, usem estratégias que sejam simples por causa desse motivo. Ok, eu vou parar por aqui. Eu não sei, talvez eu volte ainda hoje, ou então eu volte outro dia, que eu ainda preciso falar sobre entrar mais na questão da robustez, do que é a robustez e quais são as consequências, como aplicá-la, e depois a metodologia em si, como que isso afeta o meu trading, como isso afeta a maneira que eu trabalho no meu dia a dia, ok? Então, e além disso é o seguinte, é uma oportunidade para vocês parar por aqui, porque talvez para algumas pessoas isso fala, puxa vida, isso é fantástico, eu quero ouvir mais. Outras pessoas falam assim, ah não, isso está fora da minha praia. E não tem nada errado com isso. Quer dizer, tem gente ganhando dinheiro com todo tipo de abordagem diferente no mercado. Desde o sujeito que trabalha com fundos mútuos, até o sujeito que trabalha com alta frequência, comprando e vendendo ações na bolsa a cada milionésimo de segundo. Tem todo tipo de abordagem possível, entende? Então, a minha abordagem funciona para uma pessoa que tem um estilo parecido com o meu e que estão comerciando instrumentos que sejam parecidos com os meus. É possível também que a minha abordagem também se aplique, assim, em outras áreas também, parte da minha abordagem se aplique. Mas então vamos parar por aqui. Se é uma coisa que você gostou, é uma coisa que você viu futuros, né? A gente passa para a segunda fase. Se você percebeu que não é bem o que você pensa, não é bem o que você prefere, tranquilo. Boa sorte, continua e vamos ter sucesso nesse mercado, ok? Então, vamos ver. Talvez se a minha garganta melhorar, eu volto ainda hoje, ou então eu volto outro dia. Um abraço para todo mundo, boa sorte e obrigado por ter me aguentado até esse ponto. E quem sabe a gente vai entrar num bate-papo, trocar mais figurinha mais para frente. Se vocês entrarem nesse tipo de análise, ou se vocês me explicarem o que eu estou fazendo, a gente vai poder interagir muito mais no futuro. Um abraço, tchau, até mais. Bye bye.